Olá, tudo bem com você? Seja muito bem-vindo! E se você está assistindo essa live, é porque ela ficou gravada. Se ela ficou gravada é porque valeu muito a pena e vai trazer muita informação para você. Então, não deixe de aproveitar ao máximo a live de hoje sobre imunonutrição. Hoje a gente vai falar sobre imunonutrição, um tema bem bacana para você aprender a ajudar o seu paciente a ter uma imunidade mais forte. E no dia de hoje a gente sabe o quanto que é importante a gente ter um sistema imunológico cada vez mais fortalecido, não é mesmo? A gente não precisa, muitas vezes a gente pensa na questão já tem um sistema imunológico, você começa a ficar doente e você pensa já em dar um cala-boca no sistema imunológico do seu paciente, e talvez não seja o melhor caminho para você, mas talvez é o caminho que você tenha neste momento. Então a ideia é a gente aprender bastante sobre imunonutrição para que o seu paciente tenha muito mais saúde e você tenha muito mais resultado, certo? Então hoje a gente vai falar sobre imunonutrição. Vamos dar as boas-vindas para o pessoal que está ao vivo agora nessa segunda-feira às 20 horas e agora 22 minutos. Vamos lá então. Uma boa noite para Cris, para Denise, Andrade, boa noite, tia Andréia, um grande beijo, boa noite Raquel, boa noite Celina, um grande beijo, Isa, uma boa noite para Alessandro, de Votuporanga, boa noite para o William, boa noite para Edilene, boa noite para o Gui, para Simone, para Thaís, para Cristiane, para Li, boa noite Li, boa noite, ó Bia entrando aí, Bia, um grande beijo, já entrando aí, sendo bem recepcionada, e sejam todas muito bem-vindas. Edilene de Santa Catarina, um beijo para todo mundo aí de Santa Catarina. Edilene está representando vocês, então muito bacana aqui, muito feliz de ter vocês. Hoje a gente está vendo um pessoal mais mesclado, né? Normalmente a mulherada é que domina, mas hoje já vimos aqui alguns homens também online ao vivo, muito legal. Sejam bem-vindos e bem-vindas para mais uma live, e hoje a gente vai falar sobre imunonutrição. Talvez você nunca tenha ouvido falar, eu vou te explicar o que é. E esse é o poder que você vai ter. A ferramenta é muito importante para aumentar a imunidade do seu paciente a partir de agora. Então vamos lá, vamos acompanhar, que a gente tem muito conteúdo aí para passar nesse tempinho que a gente tem para ficar junto, certo? Uma boa noite para todo mundo, boa noite para quem estiver chegando e, obviamente, participem, pode botar nos comentários alguma coisa se for relevante na hora, mas se for alguma pergunta, coloca na caixinha de pergunta aqui, ó, nesse pontinho de interrogação, porque aí a gente consegue colocar para todo mundo enxerga a pergunta, a gente debate aí na nossa live, tá certo? Se você está aqui, provavelmente você se interessou pelo tema e eu acredito que você tenha alguns colegas e amigos que gostam desse tema e que gostam também que queiram aprender junto com você. Então, tem um aviãozinho aqui do lado, clica nesse aviãozinho e aí você envia para duas pessoas que estão com a bolinha verde, porque eles estão conectados aí nesse momento, e você traz ele para essa sala para a gente poder aprender junto, tá certo? E se você está gostando também, um jeito da gente estar conectado, tá recebendo a energia de vocês é com um coraçãozinho. Então tá gostando, tá sendo bom o assunto, não tá dormindo, taca a mão no coraçãozinho aí que vem energia positiva pra gente, tá certo? Um abração em especial aí pro Dr. Davi, um grande amigo meu, que também estamos abrindo a semana que vem a gente vai fazer uma live sobre o biomodulador, fizemos na semana passada, foi bem bacana também. E é isso aí, pessoal. Bom, vamos lá. Então, a primeira coisa, quando a gente fala sobre imunonutrição, Doutor Felipe, o que é imunonutrição? Então, anota aí porque você vai aprender. Simples, se a gente pegar imunidade, nutrição. Então, vamos aprender como que, por meio da nutrição, você pode estimular a imunidade do seu paciente. Isso é muito importante, porque, como eu falei,
a gente está cada vez mais observando a importância que tem de um sistema imunológico equilibrado. Não é nem superativado e nem sobrecarregado, nem hipoativado, suprimido, né? A gente não pode ter os extremos. Os extremos normalmente trazem muito problema para o paciente. Então, a gente vai aprender que alguns nutrientes são muito importantes para você conseguir modular o sistema imune do paciente. Com isso você consegue modular a parte do metabolismo dele, a parte inflamatória e, obviamente, o sistema imunológico como um todo. A gente sabe que quando o sistema imunológico ele é ativado, ele vai se comunicar com as outras células imunológicas por meio das citocinas inflamatórias, que a gente tanto escuta falar até na faculdade. Essas citocinas inflamatórias, então, são meios de comunicação, e quando a gente tem um aumento dessas citocinas, você causa um processo inflamatório importante e traz problemas de saúde, porque você vai ter aumento de produção de NF-κ-beta, TNF-alfa, interferon e assim por diante. Isso é mediado pelas interleucinas, normalmente interleucina 6, interleucina 17, 21, são algumas interleucinas que traz sinalizações para o sistema imune e ativa a cascata inflamatória. Bom, e como a gente pode utilizar, quando o paciente está no nosso consultório, como a gente pode estar utilizando os nutrientes para que ele consiga ter uma imunidade mais fortalecida? Eu separei alguns grupos aqui que a gente vai falar, então hoje a gente vai falar sobre alguns grupos de antioxidantes, anti-inflamatórios, o que são os alimentos inflamatórios, né? E a questão até de outras coisinhas a mais aí dentro da imunonutrição. Primeira coisa que a gente tem que entender, lembra, revisão básica para a gente começar: resposta imune inata e adquirida. A inata é a primeira resposta, adquirida é aquela que vai envolver linfócitos T e linfócitos B. Bom, a resposta inata, a gente depende de macrófagos, células NK e eosinófilos, basófilos, mucosa, enfim. Quando a gente tem, então, a questão dessa resposta inata, a gente quer, é o primeiro ataque. Então é importante a gente ter ela fortalecida, porque se essa resposta inata não for muito bem sucedida, a gente acaba sobrecarregando a resposta imune adquirida. Para que isso não aconteça, a gente precisa estimular fazer uma imunomodulação. E o que é modular, antes de mais nada? Modular é assim: se o seu sistema imunológico, ou seja, você pega um paciente que está lá está avaliando o sistema imune dele, você acredita pelas queixas que ele pode estar apresentando uma baixa imunidade. Quais queixas podem estar relacionadas à baixa imunidade? Seu paciente pode estar apresentando gripe de repetição, fadiga intensa, dores musculares, dores articulares, uma sensação de prostração, não consegue se exercitar, memória está fraca. Tudo isso pode estar relacionado com o sistema imune comprometido. A partir desse momento, você pode então modular o sistema imunológico. E modular o sistema imune, se ele estiver baixo, ele aumenta; se ele estiver exacerbado, você diminui. Então você entra num equilíbrio. Isso é modular o sistema imunológico. E quando a gente quer equilibrar o sistema imunológico, a gente tem que ajudar o sistema imune a ter, obviamente, uma resposta inata mais eficaz, para que não sobrecarregue o sistema imune adquirido. Para que isso aconteça, então, a gente precisa dos macrófagos fortalecidos e células natural killers também fortalecidas. Para que isso seja capaz, para que eles sejam fortalecidos, o seu paciente tem uma imunidade melhor, você vai precisar de um grande antioxidante, que é a vitamina C. A vitamina C é algo importantíssimo para o seu paciente quando você pensa em sistema imunológico, porque a vitamina C, ela estimula células NK. Porque a vitamina C também é um ótimo antioxidante. E a gente sabe que quando há uma inflamação ou quando há um estímulo exacerbado do sistema imunológico, há a produção de radicais livres. E o primeiro antioxidante que pode ajudar muito é a vitamina C. Por isso que alimentos cítricos podem ajudar seu paciente.
mas nem todos, mas a grande maioria. Por exemplo, o limão vai ajudar o seu paciente, tá? Você pode estar pensando aí na laranja, tá? Acerola, tá bom? Ricos em vitamina C, a gente tem o cranberry também, pode ajudar muito, tá bom? Tem infecções urinárias de repetição, podem ser diminuídas com o uso de cranberry. Então a gente também tem aí um ótimo aliado aí para o nosso paciente que tem infecção urinária de repetição ou tem a imunidade mais baixa. Então a gente já pode começar aí com a vitamina C. Lembrar que a vitamina C, toda vez, o antioxidante, ele é antioxidante porque ele barra o radical livre. O que é o radical livre? É aquele que tem um elétron instável na camada de elétrons e com isso ele quer reagir com qualquer molécula que estiver na frente dele. A vitamina C justamente e os outros antioxidantes vão fazer o quê? Aumentar, vai dar esse elétron que ele está tanto querendo e com isso essa molécula acaba ficando estável. A vitamina C, por sua vez, então fica oxidada. E a partir disso ela precisa de outros componentes para fazer toda a cascata de reciclagem dos antioxidantes. Para que isso aconteça, a gente tem a vitamina E. Então a vitamina E faz um parzinho com a vitamina C para melhorar os antioxidantes. Então a vitamina E também é muito bacana, por isso que suplementar para o seu paciente às vezes um mix de tocoferóis pode ajudar muito a imunidade dele. A gente sabe que, por exemplo, os alfa-tocoferóis estão relacionados, por exemplo, à parte cardiovascular, mas os mix tá, de tocoferóis a gente consegue ajudar saúde cardiovascular, saúde da mama, tá? E outras coisas. Por quê? Porque ele atua como antioxidante, atua, obviamente, diminuindo então a quantidade de radicais livres no corpo. E quanto mais radical livre no corpo do seu paciente, mais ele vai estar inflamado. Para evitar isso, então, a gente tem esses dois antioxidantes bem bacanas de ser utilizados para a imunidade do seu paciente. Então, com isso, você está aumentando células NK e você está diminuindo radicais livres. Então, você tem um efeito antioxidante e anti-inflamatório ao mesmo tempo. Além desse grande antioxidante, a gente tem a mãe dos antioxidantes, que você não pode deixar de esquecer disso para o seu paciente ter saúde, é a glutationa. A glutationa é algo incrível, que é muito importante. A gente sabe que a diminuição da glutationa leva à permeabilidade intestinal, permeabilidade cerebral e permeabilidade pulmonar. Para que isso não aconteça, a gente precisa aumentar os níveis de glutationa. E para que a gente aumente os níveis de glutationa do nosso paciente, a gente pode estar fazendo uso das famosas crucíferas, que elas, além de ter composto a parte do enxofre, também tem o indole-triscarminol, também é rico em glutationa. Então, quais são as crucíferas, né, que a gente pode estar utilizando? Couve, brócolis, couve-flor, nabo, rabanete, couve de Bruxelas, tá? Que vocês nutri sabem mais do que eu até, certo? Além disso, a gente pode estar utilizando também as fibras, né, que são os pré-bióticos. As fibras são pré-bióticas e os pré-bióticos, por ajudar o intestino, obviamente a gente tem um sistema imune mais fortalecido. Então, o seu paciente que está com o intestino ruim, que está com queixas clínicas de disbiose, então gases com a maioria dos alimentos, sensação de estômago cheio mesmo comendo pequenas quantidades, constipação ou diarreia, tá? Inchaço, tudo isso pode ser sinal de disbiose. E com isso, às vezes utilizando a fibra, mas se utilizar fibra e piora o quadro. Então a gente tem que ver outros fatores também, obviamente, dentro dessa disbiose, o que tem que ser feito. Então as fibras, por exemplo, o psyllium, as fibras que estão dentro dos legumes também vão te ajudar, das verduras, né? Vão ajudar muito o seu paciente a ter o sistema imunológico fortalecido. Então é indispensável, ainda mais se o seu paciente tiver doença autoimune, dar legumes ricos em glutationa. Então é importantíssimo o uso de crucíferas nesse caso desses pacientes. Então a gente tem esse grupo de alimentos que a gente pode estar fazendo aí para nutrir o nosso paciente.
Além disso, a gente pode pensar que existe um outro antioxidante também, que é a superóxido desmutase. E a superóxido desmutase, ela depende de zinco, depende de selênio, depende de manganês. E para que você alcance os níveis adequados do seu paciente, obviamente que você pode estar suplementando, mas você também pode estimular o consumo de nozes, oleaginosas, castanha do Pará, riquíssima em selênio, 2 a 3 por dia costuma ajudar bastante. Obviamente, se ele não tiver problema nenhum com as lectinas, você vai estar aumentando a imunidade do seu paciente. Nozes, semente de girassol, riquíssimas em zinco, tá bom? Você pode estar utilizando semente de abóbora, tá bom? Pode estar utilizando esse tipo de nutrientes aí para o seu paciente aumentar a imunidade dele. Opa, beleza, então a gente diminuiu aí a quantidade de antioxidantes. A gente pode fazer mais coisa? Com certeza. A gente tem que lembrar que zinco e taurina estimulam os macrófagos. E lembra, a resposta inata, a gente vai ter que ter ela fortalecida para não sobrecarregar a resposta adquirida. Para isso, a gente falou da vitamina C. Para isso também você entender que é necessário o zinco. O zinco é necessário e para que você tenha a quantidade adequada, às vezes o consumo diário de nozes pode ajudar o paciente a ter mais um sistema imune melhor. Então você ter esse leque de opções ajuda. Opa, beleza, então a gente já está vendo que a gente consegue fortalecer. O que mais pode fortalecer o macrófago do seu paciente? Taurina. E por isso é importante a importância que tem dos aminoácidos essenciais e não essenciais. Os não essenciais, às vezes, ele tem algumas, tipo a alanina, por exemplo, a gente precisa para a parte de estresse também. Mas igual o paciente muito estressado, cai a imunidade. E às vezes está faltando também aminoácidos essenciais e não essenciais. Os essenciais, por exemplo, a gente tem, eu quero aumentar a imunidade do meu paciente. O que eu posso fazer? Lisina. Lisina é um aminoácido não essencial. E aí a lisina é um aminoácido importantíssimo, principalmente para o seu paciente que possui herpes. E aí você pode estar suplementando, se for o caso. 300 miligramas até 1 grama. 1, 2, 3 vezes por dia. Então ajuda muito. Tem ótimos resultados com isso. Beleza. Tá, até aqui tudo bem, pessoal? Mandem corações, mandem os seus feedbacks. Aproveitando o gancho, vamos falar de outra parte muito importante, anti-inflamatória, é que poucos profissionais costumam dar importância e que você deve dar importância para o seu paciente. Quando você estiver no seu consultório, o seu paciente está lá e ele vai falar o seguinte, você vai perguntar: quantos litros de água você toma por dia? E por que isso é relevante para o sistema imunológico? Porque eu não sei se você sabe, mas quando o seu paciente estiver desidratado, há estímulo da produção de estaminas. E quando aumenta a estamina, obviamente aumenta a cascata inflamatória. Então, o seu paciente pode estar inflamado porque está desidratado. Olha só que importante essa informação. Então, o seu paciente precisa ser orientado a beber água adequadamente para já ser uma ferramenta importante para desinflamar e para não estimular o sistema imune dele, para que ele tenha uma imunidade fortalecida. Porque a gente não quer ficar estimulando à toa o sistema imune. A gente quer que ele seja fortalecido para que quando precise do ataque, ele seja capaz de atacar com todas as forças, entendeu? Então, você precisa fazer com que o seu paciente beba entre 30 a 40 ml por quilo de água por dia. Então, uma conta simples que você pode fazer é o meio termo, 35 ml de água por quilo de peso do seu paciente. E aí você já tem uma coisa que você vai ajudá-lo a ter mais saúde e a ter mais imunidade. Uma imunidade mais fortalecida.
Isso é importante você avisar o seu paciente, porque diminuição de gripes, resfriados, melhor bem-estar, melhores de dores, melhora da energia, melhora do cabelo, unha, um monte de coisa. Tudo isso depende do estímulo do sistema imune. Se o sistema imune está baqueado, a piora disso tudo. Além desse ótimo anti-inflamatório que é a água, então a gente tem outros anti-inflamatórios naturais que a gente pode estar indicando para os nossos pacientes. Um deles, obviamente, que a suplementação é muito boa, mas a gente pode juntar a suplementação com a ingestão diária, é a cúrcuma, o açafrão da terra. O açafrão da terra é muito importante, principalmente para aquele paciente que está bem inflamado, porque o açafrão da terra, a cúrcuma, ela inibe a NF-κB. Inibindo a NF-κB, a gente diminui muito o looping inflamatório. Isso é muito importante. Quando a gente tem... Mas qual a diferença da cúrcuma para o açafrão da terra? O que vai fazer efeito realmente são os curcuminoides. E os curcuminoides dependem da quantidade de curcuminoide que vai ter. O açafrão, quando você pega o pó e coloca na sua comida, ele é bom? É bom. Ele sozinho vai fazer grandes diferenças? Nem sempre. Depende do grau inflamatório que o seu paciente vai ter. Então, óbvio que utilizar diariamente, por exemplo, num shot matinal que você pode estar prescrevendo para ele, ou na comida, vai ajudá-lo. Mas lembra que o açafrão vai ter 5% de curcuminoides. Diferente da cúrcuma mesmo, o extrato seco padronizado, que tem 95% de curcuminoides, então é muito mais potente. Você pode estar fazendo a associação entre eles, com certeza, seu paciente vai ter muito benefício, certo? Então isso é uma coisa que a gente precisa deixar aí bem claro. A cúrcuma é um ótimo aliado para quem quer aumentar o sistema imune do paciente. Outra coisa que a gente pode estar associando também é o resveratrol, que junto com a cúrcuma ajuda também a reduzir a cascata inflamatória, porque inibe a NF-κB. E a partir daí você tem duas ferramentas anti-inflamatórias muito potentes. Então sim, utilizar com moderação a ingestão de uva ajuda bastante, porque a uva tem o resveratrol. Então mais uma ferramenta aí para você, nutricionista ou terapeuta que está usando a nutrição para imunidade do seu paciente. Basta só isso? Não, a gente tem outro. Antes de falar do próximo anti-inflamatório, é importante que você saiba que não adianta nada você utilizar tudo isso e ainda consumir os inflamatórios. Porque se você faz isso, então por conta disso, você tem que analisar o seu paciente. Você tem que ver e conversar com o seu paciente e trazer para o campo, olha, o que você está alimentando no dia a dia. E identificar os seguintes alimentos inflamatórios. Alimentos inflamatórios como o leite, os lácteos são alimentos inflamatórios. Sal refinado. Tá? Açúcar refinado, ou açúcar mascavo, ou açúcar é inflamatório. Produtos industrializados. Por quê? Porque produtos industrializados contêm muita gordura trans. Gordura trans traz problemas para o paciente que você está tentando cuidar. Porque a gordura trans, o ômega 6, faz com que você tenha gordura trans, principalmente faz com que a célula do seu paciente seja envolta por um plástico. Ela não consegue se comunicar com a célula vizinha. Então, ela precisa de tal nutriente, mas não consegue chegar nutriente nela. E por conta disso, ela começa a gerar inflamação. Isso é importante você saber para orientar o seu paciente de forma correta. Então, identifica os alimentos inflamatórios e retira os alimentos inflamatórios e aumenta a ingestão cada vez mais de anti-inflamatórios. A imunidade do seu paciente vai ser outra. Suplementa com o que eu falei. Pode suplementar com glutationa? Até pode, mas aumenta a ingestão de brássicas, né? Aumenta a ingestão também. O abacate é bem importante, mas você pode estar suplementando. Se for suplementar, eu te aconselho a suplementar mais com N-acetilcisteína, que ajuda mais o paciente.
Você pode estar suplementando a vitamina C, o mix de tocoferóis, como eu falei, a cúrcuma, o resveratrol, certo? E aí, lembra, a gente quer ter menos ômega 6, porque os produtos industrializados são ricos em ômega 6, e a gente quer aumentar o ômega 3, então a ingestão de peixes é muito importante, ou a suplementação. Os peixes como anchova, pescada, sardinha são muito bons para o seu paciente, então incentive seu paciente a comer esse tipo de peixe. Você pode também dar a suplementação de ômega 3 para ele, porque às vezes ele está tão inflamado e o ômega 3 vai ser muito importante, porque ele tem uma ação anti-inflamatória, já que ele inibe a delta 5 desaturase, e com isso a gente consegue ter um efeito menos danoso e menos inflamatório que a insulina causa no corpo do nosso paciente. Opa, isso já tem mais coisa interessante para a gente trabalhar. Então o ômega 3 é bem importante. O sal refinado, o açúcar refinado, eles estimulam interleucina 17. Interleucina 17 sendo estimulada, com certeza a cascata inflamatória aumenta muito. Então, por isso a gente reduz a ingestão do nosso paciente de ômega 6 e de refinados. Aqui a Marlene perguntou se o resveratrol baixa colesterol, se uma das coisas for porque uma das coisas que aumenta a colesterol é o estresse oxidativo. Se o paciente está apresentando estresse oxidativo, você pode utilizar o resveratrol e pode ajudar. O ômega 3 ajuda muito no colesterol. O perfil do colesterol do seu paciente melhora com o ômega 3. Isso sim, por quê? Porque a gente desinflamou. E quando a gente desinflama o corpo do nosso paciente, a gente tem menos estresse oxidativo. Então, o colesterol, que é algo utilizado para reparo da célula, a gente sabe que o paciente vai ter mais benefício com o ômega 3, com o corpo menos inflamado, menos estresse oxidativo, menor a necessidade de reparo celular. Então, isso é bem importante, certo? Então assim, a gente falou um pouco, eu pincelei, mas a gente tem que falar um pouquinho mais sobre a questão da imunonutrição. Se a gente está falando de sistema imunológico, a gente não pode deixar de falar de intestino do nosso paciente, porque 80% do sistema imune está no intestino. A gente falou um pouquinho de prebióticos. Os prebióticos, eles são importantes? São. Mas você tem que lembrar que qualquer tipo de alimento que o seu paciente ingerir e ele não for capaz de digerir, inflama o intestino dele. Então, para isso é importante você identificar alimentos alergênicos. Por isso a questão de alergia alimentar tardia é tão importante, para você fortalecer o sistema imunológico dele e não ser sobrecarregado. Retirar os alimentos alergênicos é muito importante. Mas obviamente que um alimento ele pode se tornar alergênico se a digestão do seu paciente estiver ruim. Se a digestão dele não estiver adequada, não tiver uma boa digestão para proteína, esse alimento ele vai ser exposto ao seu sistema imune, e o paciente com o sistema imunológico reconhecendo aquilo como estranho, vai ser ativado e a cascata inflamatória ocorre. Com isso a imunidade dele cai. Então, digerir bem os alimentos é muito importante, e obviamente digerindo bem a proteína do alimento, o corpo do seu paciente começa a ter menos epítopos capazes de serem reconhecidos como estranho e ter reconhecimento imunológico. Isso é bem importante. Por isso que enzimas digestivas também ajudam a aumentar a imunidade do seu paciente. Cloretina de betaína, sais biliares. Por quê? Porque tem gorduras acopladas a proteínas que impedem a digestão da proteína e faz com que a proteína seja vista como algo inflamatório para o corpo do seu paciente. Além disso, existem as enzimas digestivas vegetais. Isso é bem importante, porque às vezes você pode falar, bromelina e papaina, duas enzimas
muito importantes para quem tem, por exemplo, se o paciente tiver artrite reumatoide, você pode estar utilizando. Em jejum, quebra imunocomplexo, isso é fantástico. Diminui, melhora a digestão dos alimentos, no geral. E isso você encontra, por exemplo, papaina no mamão papaya. Por isso você pode estar utilizando o mamão papaya no seu paciente. Mas se for para quebra de imunocomplexos, não. Aí você usa suplementação. Bromelina tem no abacaxi. Então, de repente, em vez do seu paciente gosta de um doce, ele não consegue tirar o doce, você pode incentivar o abacaxi pós-refeição, que pode ajudar na digestão, pelo menos. Então, você pode estar ajudando também a diminuir a agressão no corpo do seu paciente. Com isso, ele vai ter um sistema imune mais fortalecido. Dentro da digestão, além das enzimas, a gente pode estar utilizando para o nosso paciente chá de alecrim, que é visto até como omeprazol natural. A gente pode utilizar a espinheira santa. A espinheira santa é muito, 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 muito importante se o seu paciente tem muita sensibilidade gástrica, ele está reclamando muito de dores, queimação, que às vezes ela ajuda muito a recuperar o muco intestinal, o muco estomacal, desculpa. A espinheira santa é bem bacana, você pode incentivar o seu paciente a tomar chá de espinheira santa, chá de alecrim. Água com limão antes das refeições ajuda, porque você torna você melhora a hipocloridria dele e, consequentemente, ele vai digerir melhor os alimentos. Certo? E por fim, que eu separei aqui também de imunonutrição sobre a questão de colelitíase. Alguns pacientes que você vai atender, você vai ver que ele tem pedra na vesícula. E o fato de ter colelitíase, deficiência de vitamina C e colina é algo comum. Então, por isso que, por exemplo, o ovo pode ser um nutriente muito bom para o sistema imunológico. Para aquela pessoa que tem inflamação com ele, aí não é uma boa. Você vai começar a entender que estimular a imunidade, imunomodular, a imunonutrição depende do quadro que o seu paciente estiver. Só você vai conseguir falar o que é melhor para ele e não algo generalista. Eu só coloquei algumas pontos aqui. E aqui eu já vi que o pessoal está querendo saber algumas coisinhas, a gente vai responder agora as perguntas. E uma das coisas que eu estou vendo aqui é do Janilson perguntando aqui das solanáceas, né? Que também podem inflamar. Então, tudo isso vai depender. Não é toda vez que a solanácea inflama. Não é para todo mundo. Para algumas pessoas que têm sensibilidade à solanácea, vai ser inflamatório. Mas para muitas, não. Dentro das solanáceas, a gente tem a berinjela, que é ótimo para protetor cardiovascular, antioxidante. Tem o tomate, que é rico em licopeno, também ajuda no sistema imunológico. Então, depende. Para quem? A Sophie perguntou aqui sobre a berberina. Berberina é ótimo para a parte do intestino, muito boa. E ajuda, obviamente, tratando o intestino, a gente tem um sistema imune melhor. Então, entenda essa questão que estimular, às vezes a gente fica pensando, só imunidade. Lembra do contexto geral. Quem é seu paciente? Quais doenças ele tem prévio? Quais suplementos ele já toma? O que ele sente? Quais queixas? Você vai ver que com essas dicas que eu te dei, o sistema imunológico dele vai ser fortalecido. Intestino, 80% do sistema imune está no intestino do seu paciente. Então trate com carinho, melhore a digestão dele, tira os alimentos alergênicos, aí sim, depois que usou a cúrcuma de repente, tá? Utilizou a cúrcuma, já melhora a mucosa, e aí você usando o pré-biótico no seu paciente vai ajudar. Porque o pré-biótico ajuda a melhorar a diversidade da flora intestinal. Às vezes um probiótico vai ser importante, mas às vezes você utilizar o pré-biótico já ajuda. E o pré-biótico precisa ser manipulado? Não necessariamente. Os fermentados podem dar um ótimo resultado de pré-bióticos, tá bom? Então depende de cada caso, você vai saber como manusear e como ter a melhor conduta frente ao seu paciente. Beleza? Fora isso, então, hidratação, muito importante. A gente falou dos legumes, falamos das nozes, tá?
e falamos também até do ômega 3, castanhas, para você aprender aí a melhorar o sistema imune do seu paciente, certo? Vamos lá, vamos ver que aqui tem algumas perguntas, deixa eu ver aqui. Paty, infelizmente ômega 3 não tem em pó, tem em líquido, mas aqui no Brasil eu não sei se tem, não lembro de ter, quando eu vi eu encontrei nos Estados Unidos. Aqui eu só encontro em cápsula, mas se alguém souber aí, só pode falar, fique à vontade. HDL muito alto, 104, pode ser intestino inflamado? Pode ser sim. Tá, Cardia, pode ser sim. Minha filha está com vitamina D em 10, o que me diz horrível, manda ela para algum médico para tratar. Tá horrível isso aí, vitamina D de 10, inclusive a vitamina D ela também ajuda no reparo intestinal e a vitamina D também a gente não pode deixar de fora, né? Apesar de não ter alimentos tão ricos em vitamina D, a suplementação dela é imprescindível quando o assunto é sistema imune. Os aminoácidos essenciais, como eu falei para vocês, a lisina, né, um ótimo para herpes, lisina, aí a gente falou da vitamina C, falamos aqui do zinco, né, falamos da taurina, zinco e taurina ajudam o macrófago a ter melhor os pseudópodes, né, dele, e aí melhora a fagocitose, tá? Aqui a Dani perguntou sobre o coentro. O coentro é ótimo para detox de metais, tá? Ótimo para detox de metais. Então você pode estar utilizando no seu paciente tinturamento de coentro, que ajuda. Pode colocar coentro na comida, que ajuda, tá bom? Então é uma ótima ferramenta. E por último, usar sementes ajuda na desinflamação intestinal. Dependendo da semente, pode ajudar sim. E, obviamente, lembrar do caso que se o paciente apresenta alergia alimentar por essa semente que você está pensando em usar, obviamente, seu paciente não vai ter o resultado que você espera, porque é inflamatório. Tá bom? Certo? Estão perguntando aqui. Daí... Bom, pessoal, as perguntas mais específicas a gente deixa na caixinha de pergunta, que eu vou colocar amanhã, e aí a gente conversa mais um pouquinho, certo? Então, vitamina D é muito importante, porque a vitamina D, ela melhora a barreira pulmonar intestinal cerebral e também estimula os linfócitos T reguladores, que estão muito relacionados com o sistema imunológico, né? Eles controlam todo o sistema imune. Então, se a vitamina D está baixa, você praticamente está uma zona no seu sistema imune, e obviamente que o paciente que você está tratando vai ter mais complicações, vai ter mais resfriados, vai ter muito mais queixas de uma imunidade baixa. Para a gente fechar, lembra, vitamina D, lembra de lisina, zinco e taurina, lembra de vitamina C e E, lembra de estimular o seu paciente a comer cada vez mais legumes, a diminuir os inflamatórios, açúcar, glúten, lácteos, ômega 6, os processados, embutidos, enlatados, aumentar o consumo, pelo menos 2-3 vezes na semana, comer peixe, pescada, anchova, sardinha, tá bom? E lembrar de uma boa digestão. Tem que ter uma boa digestão para o paciente conseguir ter menos estímulo e menos ativação do sistema imune. E obviamente também vai ter muito mais saúde e mais disposição por conta de uma boa digestão. Além disso, a gente falou também do chá de alecrim, chá de espinheira santa, que ajuda muito no corpo, no intestino, no estômago, é um bom gastroprotetor. E também falamos da cúrcuma e do resveratrol. Falamos do ômega 3 também. Então tem tudo aí um resumo. Eu espero que você tenha aprendido bastante. Paty, a glutationa em lata não é saudável por conta de ser enlatado. Enlatado tem alumínio, enlatado tem bisfenol A. Enlatado traz muitos prejuízos à saúde. Tá bom? Certo, pessoal? Um grande beijo. Vamos encerrando aqui. Uma boa noite para todo mundo e a gente se fala. Até a próxima.
Acompanhe os stories, porque os stories têm muito conteúdo, mas muito conteúdo mesmo. A gente está deixando todo dia praticamente uma caixinha de pergunta para você colocar lá e coloque sua pergunta, porque uma hora ou outra ela é respondida, certo? Um beijo no coração de vocês, um abraço a todo mundo, uma boa noite e até a próxima.